assunto que está dando o que falar nas redes sociais é da tal linguagem neutra. E um dos argumentos contrários ao uso dela é que ela potencialmente pode prejudicar as pessoas com dislexia. Então, eu, como educador e também como disléxico, estou aqui para dar a minha contribuição e a minha visão sobre o assunto. Então, antes de mais nada, eu gostaria de afirmar categoricamente: esta linguagem prejudica sim, e muito, quem tem dislexia. Neste vídeo, eu vou fazer uma análise em dois níveis. Primeiro, linguisticamente falando, e depois, no nível da dislexia. Primeiro ponto, na língua, nada se faz por imposição. Esta variante neutra está sendo imposta, mas por questões políticas e não por variação natural do idioma, como sempre aconteceu. A língua é mutável, sim, a língua é viva quem defende essa variante. Porém, este argumento vai muito mais para o meu lado do que para o outro. Por quê? Na variação da língua, na evolução da língua, ela tende à simplificação. A palavra vossa mercê virou você e não o contrário. Dá só uma olhada nessa placa aqui, ó, da época imperial. Proibido tinha H. Anúncios tinha 2 N's. Outra palavra tinha 2 L's. Nas variações que ocorreram na língua portuguesa, tendeu à simplificação e não a adicionar termos que outrora não existiam. Outro ponto é que não há necessidade de criar algo a mais, pois na língua portuguesa a forma neutra já está presente. Por exemplo, todos já expressa homens, mulheres e outros grupos que estejam dentro de um ambiente. O próprio slogan do Dyslexia Club, se vocês pararem para analisar, o slogan é: grandes disléxicos nunca desistem. Então, isso já expressa de uma forma genérica, de uma forma ampla, para todos os tipos de pessoas que têm dislexia. Usar a linguagem neutra levaria a muitos embrólios linguísticos. Olha só, por exemplo, para manter a concordância na regra, se você aplica a linguagem neutra para pessoas, você também deveria aplicar a linguagem neutra para lugares, objetos e coisas. Afinal, esses elementos que eu acabei de falar também não tem gênero. Então, ao falar, por exemplo, entrei na loja para comprar uma mochila, ficaria entrei ne loge para comprar uma mochile? Você percebe o caos que isso geraria na mente de um disléxico? Todos os artigos, todos os pronomes, todos os numerais, todos os adjetivos, todos os verbos no particípio tipo ganho, ganhado, tudo isso teriam que ter uma forma neutra. Ou seja, novamente, mais confusão na mente dos disléxicos. Agora em níveis da dislexia, vou trazer aqui 5 pontos, 5 razões de como a linguagem neutra prejudica os disléxicos. Primeiro ponto, dificuldade de compreensão. A introdução de novos nomes e termos neutros pode aumentar significativamente a carga cognitiva das pessoas com dislexia, tornando muito mais difícil a compreensão e a comunicação de forma efetiva. Como vocês perceberam no exemplo que eu falei anteriormente, a necessidade de lembrar e aplicar consistentemente os pronomes neutros pode sobrecarregar a capacidade de compreensão da linguagem, dificultando ainda mais
a fluência e a compreensão. Segundo ponto, complexidade sintática. A adoção de pronomes e termos alternativos como elo, delo, lili. Esses termos podem causar uma dificuldade ainda maior na compreensão da gramática e na estrutura das frases das pessoas com dislexia. A complexidade sintática adicional pode ser desafiadora e tornar a comunicação dos disléxicos menos clara. Terceiro ponto, memória de curto prazo. Pessoas com dislexia já têm grande dificuldade em reter informações na memória de curto prazo. A introdução de pronomes neutros pode exigir um esforço adicional para lembrar, associar corretamente esses termos, especialmente em situações em que a linguagem neutra é menos comum. Quarto ponto, interferência na compreensão do contexto. O uso da linguagem neutra pode não oferecer informações claras sobre a identidade das pessoas mencionadas. Para as pessoas com dislexia que podem depender fortemente do contexto para compreender melhor as informações, incluindo o significado das palavras, a falta de indicadores claros de gênero pode dificultar ainda mais a interpretação correta de um texto, levando ainda mais a mal-entendidos e confusão. Quinto ponto, a linguagem neutra prejudica a escrita e a ortografia dos disléxicos. A dislexia afeta sim a habilidade das pessoas em escrever corretamente as palavras. A introdução de pronomes e terminologia neutra pode causar uma confusão ainda maior, pois não seguem regras gramaticais claras. Lembram do exemplo que eu dei da loja comprar uma mochila? Gera uma confusão ainda maior. A necessidade de entender novos padrões linguísticos que ainda não têm regras claras prejudica e vai prejudicar significativamente a qualidade ortográfica dos disléxicos. Vai sim se mostrar um grandioso obstáculo na expressão escrita e reduzir ainda mais a confiança dos disléxicos para se comunicar. Mas eu quero muito usar essa expressão. Quer dizer que você quer me controlar? Quer dizer que eu nunca vou poder usar a linguagem neutra? Você pode fazer o que você quiser, porque existe algo chamado variação diastrática. Se refere à comunicação de determinado grupo específico. É quase como se fosse uma gíria. Então existe a variação diastrática dos surfistas, dos skatistas, dos advogados, dos críticos literários. Cada grupo tem uma microcomunicação interna em si. Esta comunicação interna e restrita de um grupo é muito diferente de querer impor, normatizar, gramaticalizar, ou seja, descer goela abaixo em todo mundo. Não seria justo. O que também não seria justo é tentarem me rotular como preconceituoso. Eu nunca agi com preconceito em nenhum grupo. Nunca neguei que pessoas LGBTQIA+, acessassem o meu conteúdo e muito menos neguei a essas pessoas acesso às minhas mentorias. Que eu dou mentoria para ajudar famílias com filhos disléxicos a organizarem rotinas de estudo e muito mais. Nunca neguei que essas pessoas se achegassem até mim e pedissem ajuda. Por isso, me rotular, estigmatizar como preconceituoso, já avisando, não vai funcionar. E eu vou te bloquear aqui da página. E é isso, meus amigos. Eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.